Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos refletir na palavra de Deus, palavra esta que ela mesma declara para nós em Mateus 24:35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. Que importância tem a palavra de Deus em sua vida? O que você tem aprendido a respeito da palavra? E quando nós vamos fazendo algumas perguntas, nós vamos aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Por exemplo, você conhece a Bíblia? E quando você faz essa pergunta, ou alguém te faz essa pergunta, você conhece a Bíblia? E a sua resposta pode ser: a Bíblia é a palavra de Deus. Eu já falei que dela, a respeito dela, passa-se os céus, passa-se a terra, mas ela, a palavra de Deus, não passará. Veja que quando você olha em Jeremias, por exemplo, o Senhor convocando Jeremias para ser profeta, ele dá uma resposta em Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. O Senhor pergunta ele: o que vês tu, Jeremias? E Jeremias responde: vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor vai e responde a Jeremias: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Quando você olha a convocação de Isaías para ser profeta, você vai contemplar lá no capítulo 6, no verso 8, quando o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E desta forma e de tantas outras, você pode ir aprendendo a respeito da palavra de Deus. E o que você tem feito desse aprendizado? Porque o Senhor, lá em Amós, diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Quando você olha aí no Evangelho de João, você vai contemplar a respeito do conhecimento. O Senhor Jesus dizendo para eles, para aqueles que o indagavam, que o meu povo erra por falta de conhecimento. O que é que o Senhor diz lá em João? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ser humano precisa conhecer a verdade. E quem deve anunciar esta verdade? Os discípulos ou aqueles que são reconhecidos como povo de Deus. E para ser povo de Deus é preciso estar por trás da cruz de Cristo, porque é o sangue do Cordeiro que purifica o ser humano de todo o pecado. Isaías já nos ensina que o que separa o homem de Deus são os seus pecados, como está lá em Isaías 59, 1 e 2, que o ouvido de Deus não está agravado, nem a mão de Deus está encolhida, mas o que separa o homem de Deus são os seus pecados. Se a gente olhar essa questão do pecado no Antigo Testamento, por exemplo, o Senhor diz, segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se olhar no sentido do Novo Testamento, o apóstolo João, em 1 João 2:9, diz, 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso é fato quando a palavra nos ensina: conhecereis a verdade, quem é a palavra? Jesus, e a verdade vos libertará. Uma vez liberto, o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que é que se fez novo no ser humano? Se a gente observar a palavra em Ezequiel, nós vamos contemplar o Senhor nos ensinando que ele, o Senhor, vem ao encontro do ser humano. Isso no capítulo 36, do verso 25 ao 27. O Senhor usa o profeta para nos mostrar que é ele quem tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne sensível a ouvir a sua voz, e tira de nós o espírito velho e nos dá um espírito novo. Por isso, tira o coração de pedra, tira o espírito velho, dá um coração de carne e dá um espírito novo. Quando você conhece a verdade. Mas quem é a verdade? Aonde eu encontrá-la? Como eu encontrá-la? Que trilha eu tomo para conhecer a verdade? O que acontece quando eu conheço a verdade? A palavra nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como estava indagando, quem é a verdade? Como encontrá-la? Jesus diz claramente em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. João 14:6. Mas como posso ir a Deus? Só através de Cristo Jesus. Se eu não tenho a Cristo, eu já estou servindo a Deus? Não. Porque o homem, se não for lavado no sangue do Cordeiro, como diz em Isaías, que o Senhor convoca o ser humano e lhe faz uma proposição,
Isaías 1:18. Eu vou ler esse texto para que você possa tomar conhecimento do que diz em Isaías 1:18. E se você já é filho, você já conhece. Mas olha o que diz Isaías 1:18. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Só o sangue do Cordeiro é que deixa o ser humano mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Você quer ficar branco como a lã? Você precisa estar no caminho. Eu sou o caminho, ele disse. Você precisa estar no caminho. Você precisa conhecer a verdade. Aí ele diz, eu sou a verdade. Você tem anseio da vida. E por que o ser humano tem anseio da vida? O ser humano tem anseio da vida porque ele se encontra morto em seus delitos e pecados. Como diz em Efésios, vou ler esse texto. Como diz em Efésios 2, verso 1. Olha o que diz o texto. Para que você possa entender que você precisa de Deus. Porque sem Deus, você se encontra morto em seus delitos e pecados. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. O homem, sem Deus, ele se encontra espiritualmente morto. E como ele se chega a Deus? Só através de Cristo Jesus. Porque ele disse, repito mais uma vez, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o ser humano precisa de Deus. Mas ele só se achega a Deus através de Cristo Jesus. Através do sacrifício que Jesus fez em favor daqueles que nele esperam. A palavra já nos ensina, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você verdadeiramente tem clamado a Deus? O Senhor diz, clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Está lá em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Então, aquele que clama, recebe uma resposta. Você já tem recebido a resposta de Deus? Ou você ainda caminha sem Deus e sem direção? Jesus disse que é o caminho. Você está no caminho? Se você estiver em Jesus, glória a Deus que você está no caminho. Mas se você estiver sem Jesus, você não está no caminho. E só há um caminho que leva o homem a Deus. Esse caminho é Jesus. Você tem buscado a Deus? Olha que o Senhor nos exorta a gente buscar a Deus. Mateus 6,33, ele diz, portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que deve ser acrescentado ao ser humano? Aí você vai lendo em Mateus capítulo 6, e você vai vendo o que é que o ser humano necessita, como se achegar a Deus, como falar com Deus, a ponto de você ter a instrução da oração do Pai Nosso. E por isso você e eu nos preocupamos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E o Senhor mostra lá em Mateus que se você e eu buscarmos em primeiro lugar a Deus, estas coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, Deus vem e supre as nossas necessidades. A maior necessidade do ser humano é a necessidade de voltar-se a Deus. Porque quando ele se volta para Deus, ele passa a ser filho. Quando ele não se volta para Deus, ele se encontra morto em seus delitos e pecado. E o homem em pecado, ele está separado de Deus. Agora, quando o homem conhece a verdade, então ele caminha na trilha certa, ou seja, no caminho certo. Ele sabe aonde vai chegar, porque aquele que é o caminho, é ele quem te conduz à presença de Deus, porque a palavra diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você já conheceu Jesus? Você já entendeu que ele tem um propósito em tua vida? Você já tem buscado a Deus da forma correta? E se você perguntar qual é a forma correta de se buscar a Deus? Olha, o ser humano deve orar sem cessar. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Agora, se você não orar da forma certa, você vai ser ouvido?
Não. Você precisa orar, mas orar em nome de Jesus. No Evangelho de João, o Senhor Jesus deixa bem claro: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, orar é necessário, porque orar é conversar com Deus. Você tem conversado com Deus? Você tem conversado de forma certa? Em nome de Jesus? Por isso você precisa se achegar a Ele, de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. E isto você só vai entender, só vai compreender, só vai desfrutar se for através de Cristo Jesus, porque Ele é aquele que o apresenta ao Pai. É o que faz com que você seja limpo. É o que faz com que você glorifique a Deus. Veja que a palavra nos ensina que o homem foi criado para glorificar a Deus. É o próprio Deus quem nos diz isso em Isaías 43, 7. O Senhor diz que formou e fez o ser humano para a glória dele. Todos eles são o meu povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza ou a minha glória. Você tem glorificado a Deus? A própria palavra também nos ensina, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas você só pode fazer para a glória de Deus se você estiver em Cristo Jesus, porque Jesus é o único mediador. Se você não estiver em Cristo Jesus, você não está na presença de Deus como convém. Você olha, por exemplo, Atos, capítulo 10, que o Senhor conversa com Cornélio, dizendo a Cornélio que as orações dele chegou na presença de Deus, que as esmolas dele chegou na presença de Deus. Agora, ele, Cornélio, não havia chegado na presença de Deus. E para ele chegar na presença de Deus, ele precisava mandar chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que se encontrava na casa de Simão Curtidor, para que ele viesse e pudesse dizer a Cornélio as palavras que o colocasse na presença de Deus. E Cornélio não perdeu tempo, mandou chamar a Pedro, e Pedro veio para lhe dizer a palavra. Palavra essa que purifica o ser humano de todo o pecado. Palavra esta que deixa o ser humano mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Palavra esta que faz com que o ser humano deixe de ser criatura e passe a ser filho. Como está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Falando a respeito de Jesus, diz que Jesus veio para o que era seu. E quem eram os seus? Os judeus. Então, você veja como diz o texto, que ele, Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser feito filho, é porque até então o ser humano não era filho, mas sim criatura. E como ele passa a ser filho, a palavra deixa bem claro. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Então, se você passa a ser filho pela fé, não é pelas ações, é pela fé, porque só tem uma ação que faz com que o ser humano se achegue a Deus. E qual é a ação? A que foi realizada por Cristo Jesus. E qual foi a ação que Jesus realizou para que colocasse o ser humano na presença de Deus? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E você só se achega a Deus através dele. Por isso, você precisa conhecer Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa que Jesus restaure você. Porque você, sem Jesus, se encontra morto em delitos e pecados. E os pecados separam o homem de Deus. Por isso, você precisa conhecer Jesus. Render-se a Ele. De toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração. Assim você deixa de ser criatura e passa a ser filho. E como filho, nada nem ninguém lhe separa de Deus. Nada nem ninguém lhe separa de Deus. Pois olha o que diz a palavra em Romanos 8, a partir do verso 31 até o verso 39. Nós enfocamos a importância da palavra. Precisamos conhecer a palavra. Uma vez conhecendo a palavra, deixamos de ser criatura e passamos a ser filho. E uma vez sendo filho, nada nem ninguém te separa dele. Diz assim a palavra que o amor de Deus
em Cristo Jesus faz com que você, ser humano, não seja separado de Deus. Diante de tudo isso, diz em Romanos 8, a partir do verso 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está conosco ou ao nosso lado, quem poderá nos vencer? E a resposta é: ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? E a resposta é ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós, os que creem. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? E a resposta você vai encontrar na própria palavra de Deus. Veja que tem a pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí vem mais uma pergunta: serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E a resposta a essas indagações é: como dizem as Escrituras sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas estas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o porvir, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é através de Jesus que o ser humano está diretamente ligado a Deus, está diretamente em comunhão com Deus, vive para glorificar a Deus. Veja que nós mostramos que o ser humano, sem a ação gloriosa de Cristo Jesus, não pode se achegar a Deus. Porque só Jesus é o verdadeiro caminho que coloca o homem na presença de Deus. Vemos que não são obras que coloca. Agora, você, uma vez restaurado por Cristo Jesus, você precisa realizar boas obras. E isso não para a sua glória, mas isso para a glória do próprio Deus. Pense nisto. Inicie a semana pensando na palavra de Deus, pensando em como se achegar a Deus, pensando em como glorificar a Deus. E assim você verá que Deus fará uma obra gloriosa na sua vida. Você deixa de ser criatura, e uma vez que deixa de ser criatura, passa a ser filho, e como filho, a palavra mostra claramente que nada nem ninguém te separará dele, ou seja, de Deus. Que você hoje pense nisto, como disse em Romanos 8, do 31 ao 39. Além de todos os demais textos que citamos das Sagradas Escrituras, para que você possa verdadeiramente glorificar a Deus, e glorificá-lo em espírito e em verdade, e glorificá-lo na certeza que a sua ação está chegando a Deus. Que Ele, pois, te abençoe, em nome de Jesus.